Deus seja louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Sou o pastor Carlos Henrique, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana, número 1000, no bairro Vila Virgínia. E venho trazendo esta manhã de domingo uma palavra das Escrituras Sagradas, da parte de Deus aos nossos corações, sabendo que a palavra é o maior alimento que um ser humano possa receber na sua vida, né? Assim como a carne necessita do alimento sólido, o espírito precisa da palavra de Deus. Amém? Tânia Nunes, bom dia, Deus abençoe tu e tua casa. Isabel Dias, muito bom dia, que Deus possa lhe abençoar ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa iluminar os teus caminhos, em nome de Cristo. José Camargo, Deus abençoe, tenha um bom dia abençoado. Que a palavra venha encher os nossos corações de fé e de esperança, porque nós somos ministros de uma nova aliança, né? E nós temos que defendermos o nosso ministério e sermos ministro do Evangelho. Porque quando nós defendemos o nosso ministério, na Bíblia Sagrada, ele sempre vai nos abençoar, nos ensinar, nos edificar para todas as situações da vida. Então, o cristão que se preza, ele não teme, ele crê, ele confia, ele espera, ele persevera em nome de Jesus. Amém? Então não importa o tempo que passamos, o tempo que vivemos, o importante é vivermos esta fé preciosa do Evangelho de Cristo, né? Eu quero falar um pouco hoje lá na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 3, quando Paulo dá o entendimento aqui ao povo de Corinto, né? Que Paulo os ganhou para Cristo. Era uma igreja que havia um problema de esfriamento, né, da fé. Então Paulo teve muito cuidado com a igreja de Corinto, porque havia muitos falsos mestres sendo introduzidos nas igrejas, como também hoje há muitos falsos, né, pregadores aí, pregando aquilo que não tem base bíblica. É muito perigoso. Então Paulo teve muito carinho com o povo de Corinto, como também com os outros povos, né? Mas ele tratou muito de uma maneira carinhosa e amorosa com esse povo de Corinto aqui. Eu quero já começar a mensagem. Segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 3, e o versículo de número 2, que vai dizer assim, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então Paulo, ele dizia que o povo de Corinto era a própria carta que estava no coração dele, né? Do Paulo e daquele que anunciava o Evangelho. Por que carta? Nós não podemos termos a timidez. Aquilo que os pregadores do Evangelho nos ensinam sobre a palavra, devemos ser a carta daquelas palavras, ou seja, passarmos adiante. Cuidado com as notícias que você tem passado adiante, porque quando nós não alicerçamos na Bíblia, quando nós não colocamos a nossa base de linguagem, de vida, de atitudes na Bíblia Sagrada, poderá nos machucar. Nós poderemos passar por situações desagradáveis. Mas quando nós nos estruturamos na Bíblia, quando nós transmitimos aquilo que recebemos da parte de Deus, da palavra dele, muitas portas se abrem, né? Muitos livramentos Deus nos dá, muitas oportunidades Deus vai nos preparar. Por quê, pastor? Porque nós estamos sendo a carta do Evangelho. Nós precisamos sermos esta carta de Cristo na face da terra. Então, cuidado com as suas atitudes, com as suas práticas. Se elas estão saindo da Bíblia, do Evangelho, volta para o Evangelho, firma-se no Evangelho, que os teus caminhos serão abençoados e a tua vida tem a probabilidade de brilhar mais que o sol do meio-dia, que nem diz lá em Jó 11, versículo 16 e 17. Aí ele vai dizer assim, ó: já é manifesto, versículo 3, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então Paulo pregou o coração do povo de Corinto
E houve uma manifestação, houve uma receptividade com a palavra que Paulo pregou no coração do povo de Corinto. Então Paulo testificou aqui que já era manifesto em que vós sois a carta de Cristo, porque eles estavam professando a fé. Eles estavam vivendo aquilo que eles haviam recebido de Paulo, da parte de Cristo. Então aquilo que nós recebemos do coração, da parte de Cristo, que é a pregação do Evangelho, nós tem que se manifestar esse Evangelho em nós. A boa notícia tem que manifestar em nós. Nós precisamos ser esta carta de Cristo, essa carta viva. Não uma carta morta, apagada, não. Uma carta com ousadia, com determinação, para falarmos de Cristo, pregarmos o Evangelho, mas na autoridade, no poder. Porque se manifestou no coração do povo de Corinto pela aceitação dele. Quando é que o Evangelho vai te proporcionar bênçãos de Deus, livramento de Deus? Quando houver a receptividade dele, a aceitação dele. E não somente a aceitação, mas permanecer na aceitação dele. Porque situações podem nos tirar do Evangelho. O Evangelho que eu digo é a boa notícia. Então ele diz assim, já manifesta que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Quer dizer, Paulo pregou para eles. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então Paulo, quando ele pregava o Evangelho, ele tinha uma confiança tamanha daquilo que Cristo revelou ao coração dele, por intermédio de Deus, confiança em Deus, que ele não temia em pregar, ele não temia em viver o Evangelho. Às vezes o cristão pode temer em viver o Evangelho. Nós não podemos temer o Evangelho. O Evangelho tem que ser aceito. Nós não podemos termos medo do Evangelho, medo da palavra. Ainda quando a palavra vem para nos repreender, para nos corrigir, não temos que ter medo, não. Nós temos que aceitarmos o Evangelho em plena confiança em Deus. Porque aquilo que Deus deixou escrito para nós é para nos abençoar, é para nos beneficiar e para nos salvar. Então não se intimida com o Evangelho, não. Pregue o Evangelho a quem quer que ouça, pregue o Evangelho. Pregue a verdade, doa quem doer, fale a verdade de Deus. Por quê? Porque você nunca será uma pessoa envergonhada. Você nunca será uma pessoa desiludida, não. Porque se você está baseado no Evangelho, ele vai te proporcionar tudo que diz respeito à tua vida, aqui na terra, e te garante ainda a vida eterna. Aí ele vai dizer o versículo de número 5, assim, ó, não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso aqui tem sido um perigo para a humanidade do século XXI. Muitos seres humanos estão se julgando capazes por si mesmos de decidir a sua vida, de cuidar da sua vida, né? Tem gente que chega ao ponto de dizer assim, eu não preciso frequentar uma igreja. Quem te ensinou isso? Quem te disse isso? Então quer dizer que Deus permitiu, lá no passado, um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, não que ele fosse perfeito, segundo o coração de Deus, porque quando ele errou, ele pecou, ele se arrependeu do teu íntimo para com o Pai. Então é desses homens e mulheres que Deus gosta, que quando faz um erro, há um arrependimento sincero e verdadeiro. Então essa pessoa se torna um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, né? Porque o pecado é do homem, né? E o perdoar é de Deus. Então será que Deus permitiu aquele homem chamado Davi constituir em oração, no seu coração, a edificar uma casa para que louvasse a Deus em vão? Por que Deus permitiu? Será que Deus faz as coisas por fazer? Não, Deus faz tudo por propósito. Deus não faz tudo aleatoriamente. Não, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, tudo que Deus permite, porque tem um propósito naquele negócio. Então Deus, ele avaliou o desejo do coração de Davi, porque Deus não tinha uma casa própria, Deus morava em tenda. Quando eu falo Deus, eu digo a arca da aliança.
morava em tendas, né? E Davi estava no seu lar, na sua casa de cedro, madeira nobre. Então ele pensou, poxa, eu estou como servo de Deus numa casa e a arca do meu pai, a arca de Deus, está em tenda? Não, então eu vou edificar a casa para que seja um ponto fixo para que haja adoração a Deus. Então por que Deus permitiu que edificasse uma casa de oração chamada, vamos chamar hoje, igreja? Então você que não tem ido à igreja, você está errando com Deus. Ah, pastor, eu sou uma pessoa boazinha de coração. Queridos, bonzinhos e pessoas de boas intenções, o inferno está cheio. E a cada dia está chegando mais lá. Não vai nesse negócio de bonzinho, porque enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Só Deus conhece. Então é necessário frequentarmos a casa do Pai? Sim. Se você não tem uma casa de comunhão, busque uma casa. Ore a Deus que Deus vai te dirigir onde você vai se alimentar. Mas é necessário frequentarmos uma casa. É inadmissível um ser humano não ter uma comunhão na casa de Deus, se comprometer. Não. Então por que as pessoas se formam numa faculdade? Porque elas vão até a escola, deveriam se formar em casa, né? Ah, não, então você não precisa ir na escola. Então fique em casa, estuda lá matemática, português, ciência, biologia, história gerais. Vai lá, estuda lá. Vai, pega o seu diploma em casa, você consegue? Não, tem que ir na faculdade. Tem que ir na escola, tem que subir degrau em degrau até você ter um curso, pegar o seu diploma e ganhar o seu dinheiro, ser abençoado pela sua profissão. Assim é a vida da fé. Temos que ir à igreja, sim. Então, por isso que ele vai dizer aí, ó, não que sejamos capazes por nós mesmos. A nossa capacidade tem que vir de Deus. E quando é que a nossa capacidade vem de Deus? Quando nós aprendemos o Evangelho. Nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade, ela nos amplia a visão. A verdade, ela nos faz crescer no entendimento, no que diz respeito ao que é Deus, o que é Jesus, o que é o Espírito Santo, o que é a vida, né? Então, a nossa capacidade, nós não podemos vencermos por ela mesma, porque nós não vamos conseguir. Mas tem que ser pela capacidade de Deus. Tem que ser pela vontade do Pai. Nós não somos capazes por nós mesmos, por mais que julgamos que somos. Tem pessoas que estão se enganando em si mesmo, que ela é capaz de cuidar da sua própria vida sem ter uma comunhão com Deus, sem ir à casa de Deus, sem ter compromisso de sair da sua casa, ir lá na casa do Pai, orar, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, praticar. Não, ele se julga confortável na sua casa e capaz de resolver a sua questão da vida. Às vezes as coisas da vida, pertencentes somente a essa vida, ele pode até conquistar, né? Ele pode até prosperar, mas e a vida eterna? E a salvação dele? Está colocando em risco? Não. Esta vida aqui tem um ponto final. Né? Isso aqui não é eterno, não. Aqui nada trouxemos, nada levaremos. Mas a questão da Bíblia Sagrada, ela quer tratar sobre a vida espiritual do homem, a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado, porque Jesus veio trazer a vida eterna para nós. Ele conquistou a vida eterna, porque o homem pecou lá no Jardim do Éden e foi destituído da graça de Deus. Então Jesus veio nos tornarmos novamente a graça do Pai, para vivermos uma vida eterna com Deus quando nós saímos dessa terra aqui, se estivermos com o Evangelho no coração gravado e com todo temor e todo respeito. Então nós não somos capazes por nós mesmos. Cuidado se você não tem sido julgado para si mesmo, que você está sendo capaz de resolver as suas questões da vida. Você pode até resolver questões da vida da terra, mas e a vida espiritual? E a vida eterna? Como é que se conquista a vida eterna? Buscando o Evangelho, na palavra. Aí vai dizer o versículo de número 4, né? Não, versículo de número 6. E nos fez também capazes de ser ministros, tá vendo? O Evangelho nos faz capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra aqui não é a palavra escrita, não. A letra aqui é a antiga aliança, né? Era a lei, né? Era os 10 mandamentos. Essa lei aqui é os 10 mandamentos. Então, ele vai dizer o quê? Que a lei, versículo 6,
não da letra, né? Não da antiga aliança, dos 10 mandamentos, da lei de Moisés. Não da letra, mas o Espírito vivifica. Então Deus nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Que aliança é essa? É a graça que Cristo veio trazer, né? Porque a letra, ela mata, ou seja, porque os que infringiam a lei na época de Moisés, a lei trazia punição. E qual era a punição por infringir a lei? Era a morte. Então não tinha graça, não tinha o perdão. Infringiam a lei, vinha a punição da lei. E a punição era a morte. Então olha como era difícil na época da lei. Mas agora nós estamos o quê? Na era da graça, na era de Cristo. Se pecarmos, nos humilhamos, nos arrependemos de todo o coração, somos perdoados, né? Nos mantemos vivos, mas na época da lei não. Infringiam a lei, era punição, era a morte. Matava mesmo. Então por isso que ele está dizendo, nos fez capaz de medir de uma nova aliança. Essa aliança quer dizer, Cristo, a graça, não da letra, né? Mas do Espírito. Porque a lei foi escrita na tábua. Agora o Espírito aqui está referindo a Cristo. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito ele traz a vida. Aí vai dizer o versículo 7 assim, ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, do Evangelho pregado por Cristo? Então presta atenção, ó, se o ministério da morte gravado em letras de pedra veio em glória, né? Quer ser aquele que obedecia às leis de Moisés, os 10 mandamentos, era beneficiado por Deus, tinha uma glória naquela lei. Por mais que a transgressão dela era paga o preço da punição por morte, né? Hoje nós pecarmos, nós não morremos, nós não somos punidos com a morte, nós temos o arrependimento, a remissão dos pecados, foi conquistado por Cristo. Então se aquela lei tinha sua glória, né? Ainda que a punição dela fosse a morte, olha o que ele vai dizer aí, ó, que eles não podiam fitar os olhos em Moisés, porque quando Deus falou com Moisés no monte, ele desceu, a Bíblia diz que seu rosto ficou resplandecente, né? Brilhava o rosto de Moisés quando Deus promulgou a lei para que ele desse ao povo lá no monte, né? Deus mandou levar as tábuas lá que ele ia escrever a lei, e quando Moisés desce com aquela lei, o rosto dele está brilhante, né? Mas ainda que, só que depois de um tempo, desvaneceu aquele brilho da face de Moisés. Aí vai dizer o outro, como não será maior glória o ministério do Espírito? Então está dizendo aqui a glória da nova dispensação. A dispensação é um período de um tempo. A palavra dispensação quer dizer um período de um tempo, curto ou longo. Então, dispensação da era Moisés e dispensação da era de Cristo. A nova dispensação, o novo tempo, o novo período de Cristo e o novo período de Moisés. Por isso que fala sobre a dispensação de uma nova dispensação, né? Dispensação, grava esse, é um tempo, curto ou longo. Então ele vai dizer assim, ó, como não será maior glória o ministério do Espírito? Então a lei entregue a Israel por intermédio de Moisés era uma lei transitória, né? Ela não era uma lei determinada como hoje tem o Evangelho, que ele é determinado a salvar a humanidade. Mas a lei de Moisés entrega para os israelitas, ela era uma lei transitória. Embora a lei em si fosse santa, né? Ela era em si santa, que nem diz lá em, se eu não me engano, Romanos, deixa eu ver se é Romanos 7, que a lei ela era santa, mas ela condenava a morte também. Versículo 12 do capítulo 7 de Romanos, ó.
Portanto, a lei é santa, mas o mandamento santo, justo e bom. Então a lei, ela era santa, mas transgrediu ela, pagava com a morte. Então, o que ele vai dizer? Embora a lei em si ela era santa, a dispensação da lei, né, o tempo que viviam na lei, que é o tempo da lei, a dispensação da lei, operava o quê? Morte. Por quê? Por causa do pecado. Então, o tempo que aquele povo viveu na lei, que é a dispensação da lei, a palavra dispensação, o tempo da lei, transgressão pagava com a vida. Né? Ele era morto pelo conhecimento da lei. Então, ele conhecia a lei, ele transgredia a lei, ele morria. Então, era o quê? A dispensação da lei operava o quê? Morte. O tempo da lei operava morte. E o tempo da graça? Queridos, o tempo da graça agora, ele opera vida eterna. Não perca esta oportunidade que Deus está lhe dando, de você conhecer o Evangelho para lhe gerar vida eterna. E bênçãos aqui na terra, ficamos em paz que Deus vai nos abençoar. Deus vai nos presentear com as suas bênçãos. Então, a dispensação da graça pelo Espírito Santo, ele opera o quê? Vida. Mas a dispensação da lei, quando se transgredia, operava a morte. Hoje não. A dispensação, o tempo da graça, pelo Espírito Santo, que nos revela a palavra de Cristo, gera em nós o quê? Opera em nós o quê? Vida. Vida abençoada nesta terra e uma vida no porvir eterna, onde não sofreremos mais, não choraremos mais, não sentiremos dor nenhuma mais. Olha que bênção que Deus está preparando por nós através da graça, através do ministério da nova dispensação, que é o quê? O ministério de Cristo, o Evangelho, que é a boa notícia, que é a graça de Cristo em nós. Então, a graça, ela vai operar a vida. Agora, a lei operava o quê? A morte. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que temos feito com o Evangelho que temos recebido. Por isso é importante ir na igreja e aprender o Evangelho. Aí vai dizer o versículo de número 9 assim, ó. Se o ministério da condenação foi glorioso, olha que coisa. Se o ministério da condenação, a lei, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Você está precisando de justiça, Deus fará. Então aquele ministério da lei, quando se obedecia à lei, ele favorecia. Os obedientes à lei de Moisés foram favorecidos, mas os desobedientes pagaram o preço com a morte. Então aquele ministério lá, aquela dispensação lá, né, do Velho Testamento, o tempo do Velho Testamento na lei, foi glorioso para os obedientes. Hoje não mudou também. Quem são os favorecidos hoje pelo Evangelho? Os obedientes ao Evangelho. Os que têm temor ao Evangelho. Se nós perdemos o temor, a fidelidade, o respeito para com o Evangelho, pagaremos a punição aqui na terra e no porvir poderemos perder a condenação. Aqui nós plantamos, aqui nós colhemos. Então, se aquele ministério da dispensação, da era da lei, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério que? Da justiça. Então, o Antigo Testamento era o ministério da condenação. Entendeu? O Antigo Testamento era, porque transgredia a lei, morte. Então, era o ministério da condenação. Mas o novo e o mais glorioso, que é o ministério de Cristo, ministério da justiça, esse nos favorece. Então, você está precisando de uma justiça, Deus fará. Deus te abençoará. Porque nós não temos mais a condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a lei, mas segundo o Espírito, né? Não andamos mais na lei de Moisés. Agora nós andamos no Evangelho de Cristo, para sermos abençoados por Cristo. Então ele vai dizer o 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, abençoa aquele que obedeceu, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível.
Então, não há comparação a lei de Moisés com a graça de Cristo. Por isso que o Evangelho ensina que Cristo é superior a Moisés, porque Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Por isso que se nós transgredimos o Evangelho, nós temos o quê? O perdão. Nós pedimos o perdão, somos perdoados. Então, Cristo, ele veio trazer isso. Ele veio nos tirar da condenação para nos dar o quê? O direito de termos a graça dele, o perdão dos pecados e a vida eterna. Aí ele vai finalizar no versículo 10 assim, ó. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Então, aquele resplendor da face de Moisés, quando ele recebeu a lei, desvaneceu, ficou só um pouco de tempo. E a lei também desvaneceu. Então, muito mais glória tem o que permanece. E o que permanece? O Evangelho. Então, a primeira obra de Deus na lei é chamado o quê? Justificação. Né? Justificação. Se não fosse justo, meu irmão, pagava pela vida. Então a primeira obra de Deus foi a justificação. E a segunda obra, ela é chamada o quê? Santificação. Né? Então agora nós temos que sermos santos, separados do mundo para a graça de Cristo. Então a primeira obra foi justificação e a segunda obra é chamada de santificação. Por isso que está escrito lá em primeira carta de 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo de número 15 e o 16, que vai dizer assim, ó, 1 Pedro 1, 15 e 16, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a primeira obra de Deus foi a justificação, a segunda obra é chamada de santificação, porque nós somos separados. Santo quer dizer separados para Cristo. Você já se separou para Jesus? Eu já, pastor. Então qual é o seu procedimento? Qual o seu procedimento com o Evangelho? Aquilo que o Evangelho tem lhe ensinado, você tem levado ao pé da letra? Você tem sido fiel a Deus? Você tem respeitado as palavras que os pastores pregou ao seu coração? Porque você se tornou a carta viva, né? Paulo dizia, vós sois as nossas cartas vivas, porque nós pregamos o evangelho no coração de vocês, povo de Corinto. Querido, tem muito cristão, desculpa a expressão da palavra, numa linguagem bem popular, para você entender, pisando na bola com Deus. Não estão nem um pouco interessados com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, né? Deixaram de ser fiel a Deus, deixaram de ofertar a obra de Deus, deixaram de ter compromisso com as coisas de Deus, estão se acomodando na fé. Cuidado para não se esfriar na fé. Não tem um pingo mais de compromisso com Deus, tanto faz como fez, né? Não tem mais aquele temor. Quer dizer que quando tinha a porta da igreja aberta, tinha temor? Agora as portas estão fechadas, acabou o temor? Não. Isso é inexplicável. Como é que eu posso servir a Deus só porque a casa, né? A casa chamada igreja está aberta. Então fechou a casa, acabou a fidelidade, acabou o temor. Ah, não, pastor, eu sirvo a Deus. Você serve a Deus? Mas como serve a Deus? Tem que servir a Deus na dispensação da nova aliança. No tempo que você está ouvindo o Evangelho. O que o Evangelho tem lhe ensinado? Né? Para você deixar de ser fiel. Ah, não, eu vou voltar a ser fiel quando a igreja voltar a funcionar. Mas irmãos, a igreja não somos nós. A casa de oração está fechada, mas a igreja somos nós. Sirva a Deus. Sirva a Deus no seu tempo, nessa dispensação, nesse tempo da graça. Sirva a Deus. Porque nós não sabemos se o tempo da graça é curto ou longo. Mas temos que servir a Deus. Então, por isso que ele falou no versículo de número 11 aí, ó, do 2 Coríntios 3.
Se o que desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que permanece. Aí para finalizar, 12, ó. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, queridos, nós temos que ter essa esperança e temos que ser ousados no falar. Se alguma situação lhe tirou da fidelidade a Deus, do temor a Deus, seja ousado contra esta ação do inimigo, luta contra este mal, vence esse mal e seja aquilo que Deus quer que você seja. Fiel a Ele, temeroso a Ele. Cumpra com os seus deveres de cristão. Entendeu? Cumpra com os seus deveres de cristão. Em nome de Jesus. Aquilo que você fazia antes da pandemia, deixou de fazer por quê? Para com as coisas de Deus. O que fez você parar de servir a Deus? Deixou de servir a Deus por quê? Ah, pastor, tem gente que quando fechou a igreja a pandemia, nunca mais colocou o pé na igreja. Ah, pastor, eu estou em quarentena. Quarentena? Você vai em supermercado para você comer? Você vai? Para você alimentar o seu estômago, você vai atrás de comida, você fica esperando em casa. Você está devolvendo sua fidelidade, seu dízimo na igreja? Ah, não estou devolvendo não. Por que não, queridos? Você está fazendo o que com sua vida? Você está sendo ofertado em nome de Deus? Ah, não, pastor, quando voltar, queridos. A obra está na maior luta lá para pagar seus compromissos. Sabia disso? Se nós não vigiarmos, aquela igreja pode fechar as portas. É isso que nós gostaríamos que acontecesse, fechar uma porta na igreja? Se nós não lutarmos agora para defendermos aquela igreja lá, da Vila Virgínia lá, fecha aquelas portas, querido. O proprietário precisa receber, a luz precisa pagar, a água precisa pagar, ou os compromissos têm que pagar. Então, queridos, faça aquilo que você vinha fazendo com Deus, mesmo na pandemia. Porque se você precisar de comer um pão, você pode ter certeza que você vai sair da sua casa e vai lá na padaria. Porque bateu fome no estômago, mas a obra precisa da nossa fidelidade também. Então não fique guardando aí seu dízimo, não, guardando sua oferta, não. O que é isso? Deixando a igreja passar os seus momentos apertados, Quanto não vai ajudar a sua oferta? Quanto não vai ajudar o seu dízimo nesses momentos difíceis aí? Claro que vai ajudar. Agora deixar de ser fiel? Não faça isso não. Querido, a obra está difícil, claro que está. Mas se nós não vigiarmos, fecha aquela porta. Entendeu? E o que nós vamos fazer? Ah, nós vamos lá para a sede. Para a sede? Não vai não, queridos. Se muitos não vão nem no seu próprio bairro, vai lá em sede. Não vai não. Vai fechar a porta. Então é luta, claro que é luta. Os tempos são difíceis, claro que são. Mas nós vamos fazer o quê? Nós temos que termos ousadia. Olha o que diz aí, ó. Versículo 12, ó. Portanto, tendo tal confiança, usamos muito de ousadias no falar. Então, às vezes, nós temos que falar conosco, com nós mesmos. Entendeu? Então, seja fiel, não fica retendo cuidados na sua própria capacidade. Ah, eu acho assim, eu penso assim, eu vou fazer assim. Não. Você está com o dízimo atrasado, você está com oferta aí na sua casa, aí, aguardando voltar à igreja. Não faz isso não, a igreja está precisando. A igreja está necessitada. Queridos, é aquilo que o pastor Carlos prega. Irmão, tem que ser na liberalidade, na generosidade. A igreja não está mendigando sua oferta, seu dízimo, não. A igreja está lhe ensinando você a ser fiel, somente isso, fiel. Temor a Deus, só isso. Entendeu? Quem tem temor, quem tem fidelidade, pensa nessa palavra, medita nessa palavra, fala com Deus. Eu sempre ensino isso. Ao dizimista, ao ofertante, ao patrocinador, fale com Deus. Entra no seu quarto e fala para Deus. Negócio de dinheiro, não é coisa de condenação, não. É coisa abençoada, mas tem que ser praticada. E eu peço em nome de Jesus, socorre a igreja, porque a igreja está em aperto. Se nós não abrirmos o coração, aquela porta pode se fechar. Eu estou abrindo meu coração para você, porque eu estou na linha de frente lá, eu estou sabendo da situação. Não está nada fácil. Mas se todos nós nos unirmos um pouquinho de cada um, vai se fazer uma grande diferença. Claro que vai fazer. Se todos nós nos unirmos, se todos nós permanecemos fiéis, se todos nós permanecemos, seja pouco, seja muito, com uma oferta, vai abençoar a igreja, vai ajudar a igreja.
E se não for assim, meu Deus, vai fechar? Né? Vamos perder uma casa de Deus, um ponto de pregação? Não, vamos nos esforçar, tá bom? Mas tudo isso com temor, com carinho, tudo isso no Evangelho, fale com Deus. Né? Não fica retendo aquilo que você pode muito abençoar a obra de Deus, não. Às vezes você tem também uma cesta básica aí retida na sua casa, aí leva na igreja lá, tem irmãos precisando. Quem está levando lá, a gente está servindo os irmãos lá. Você pode levar uma cesta básica, leva. Você pode levar um quilo de arroz, leva também. Em nome de Jesus. Amém? Então, fique com essa palavra no teu coração e creia, irmãos. A graça, ela vem nos beneficiar. A lei condenava, mas a graça nos libertou. Então, foi para Cristo que Cristo veio para nos libertar. Só vou dizer um versículo de Lucas, capítulo 18, versículo de número 7. É que esse juiz aqui, ele era um juiz. Fala da palavra do juiz Inico, né? Que 18:2 de Lucas, que havia na cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Olha que juiz. Um juiz desonesto, né? Então esse juiz desonesto aqui representava, sabe o quê? Aquele poder corrompido que Jesus viu. O poder estava corrompido, né? Então esse juiz representa aquele poder corrompido lá, que quando Cristo veio pregar o Evangelho. E aqui havia o quê? Uma viúva que ela estava apelando para resolver um problema. Você tem problema para resolver? Deus vai te abençoar. Você pode apelar para o seu problema a Deus, que Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. Mas nós estamos vivendo o quê? Num tempo, né, de um sistema totalmente corrupto. Né? Os nossos governantes, 99% é tudo corrupto. Tudo corrompendo. Estão pegando dinheiro da pandemia aí, ó, enchendo seus bolsos aí. Mas um dia vai prestar conta. Não estão servindo uma população, mas um dia vai prestar conta. Mas o que ela diz aí, ó? Versículo de número 4 aí, ó. Algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a mim e não me importune mais. Ouve o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, os que estão crendo hoje, ainda estarão buscando a Deus, a Cristo, quando Ele vier? Isso aqui é para os cristãos. Porque toda perseguição, toda aflição pode fazer um cristão, querido, um fiel a Deus, que perder o entusiasmo. Cuidado se você não perder o seu entusiasmo, né, de servir a Deus, ser fiel com Deus, de temer a Deus. Cuidado. Porque momentos de perseguição, momentos de aflição, pode fazer com que um fiel a Deus, ele perca o seu entusiasmo, né? Se você está gostando da pandemia, você está perdendo o entusiasmo, né? Aquele que está adorando a pandemia, o entusiasmo já tomou conta, já perdeu todo o entusiasmo. Quem não está com saudade da igreja, com a casa de oração, esse aí perdeu o entusiasmo. Por isso que ele diz aí, ó: digo-vos que depressa vos fará justiça. Quando eu vier, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Que ele possa achar uma fé em nossos corações, em nome de Cristo, a cada dia. Então servimos a Deus nessa nova dispensação, porque nós estamos na era da graça, de sermos abençoados, favorecidos, e se pecamos, nos arrependemos e Deus nos perdoa, em nome de Cristo. Amém? Então vamos servir a Deus. Domingo agora, Santa Ceia do Senhor, né? Dia 12, vai ser a nossa Santa Ceia. Prepara aí uma oferta abençoada para Deus, para a obra de Deus, tá bom? Mas prepara com todo carinho, com todo temor, porque a obra está necessitando mesmo.
Não está muito fácil a situação, não. Os tempos são difíceis, mas vamos unir a nossa fé com todo temor a Deus. Então, prepare uma oferta abençoada do seu coração, do seu temor a Deus, e leve domingo, dia 12. Vai lá buscar a tua Santa Ceia, para você participar na sua casa, em nome de Cristo, e também devolva a sua fidelidade a Deus, seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Prepare essa semana aí no teu coração, que Deus, Ele faz a obra, tá bom? É só se expor a Deus que Deus faz a obra. Mas não retém aquilo que pertence a Ele, não. Ajude a casa de Deus, que você não vai se arrepender. Deus vai te abençoar, não por barganha, por ver o seu temor, por ver a tua justiça para com a obra dEle. O seu entusiasmo para com a obra dEle, muito vai agradar a Deus e muito também vai te beneficiar. Tá bom, queridos? Então, domingo, Santa Ceia, você tem uma semana para se preparar. Prepare em nome de Cristo, que Deus vai nos abençoar. Vamos orar? Deus, eu te agradeço e te glorifico. Mais glória tem, meu Pai, a nova dispensação. Oh Deus, o Evangelho da graça, Pai. Porque, meu Deus, o Antigo Testamento, meu Deus, a condenação era a morte na transgressão da lei. Agora, Senhor, nós temos a remissão dos pecados. Se confessarmos e os deixarmos de todo o coração. Deus, perdoai nossos pecados, Pai. Perdoai se nós temos falhado, errados com o Senhor, com o próximo. Se nós temos falhado com a Tua obra, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Que haja em nós um entusiasmo para aquilo que a Ti pertence. Porque tudo tem um propósito, Senhor. Que o Senhor nos ajude a estarmos entusiasmados nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil que estamos passando, porque o Senhor está acima de todas as coisas, Pai. Ajuda a Tua igreja. Meu Deus, aquela alma que enfraqueceu, aquela alma que se entristeceu, vivifica esta alma, abençoa esta alma, ajude esta alma, Pai, em nome de Jesus, a ser uma alma entusiasmada com a Tua graça, meu Pai. Levante a autoestima dessa mulher, desse homem, em nome de Jesus, para que possamos servir a Ti em espírito e em verdade. Servimos ao Senhor na nova dispensação, que é o Evangelho da graça do Senhor, que nos deu o direito de sermos perdoados e salvos na eternidade, Pai. Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo. Faça justiça por esta mulher, por este homem que tem clamado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor fará justiça, Pai, em nome de Cristo, para aquele que tem clamado e suplicado. Abençoa cada um desses ouvintes, aqueles que hão de ouvir essa mensagem, que o Senhor os abençoe em nome de Cristo. Aqueles que me pedem orações pelo WhatsApp, Pai, pelo Facebook, que o Senhor os abençoe poderosamente, ricamente, abundantemente. Eu os abençoo para a Tua honra e a Tua glória. E que o Senhor manifeste o Teu poder, que nos dê uma semana abençoada, graciada, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e que possamos estarmos com o coração preparado, entusiasmado, para servir a Ti em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor os abençoe, Deus. Eu os coloco, meu Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos, abençoados por Ti, e que toda obra do inferno seja repreendida em nossas vidas, em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê a graça e nos dê o poder e a força para permanecermos fiéis a Ti em todos os momentos, em todos os tempos das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, Te damos graças e que o Senhor nos abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente, em nome de Jesus. E amém? E graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga eu estou abençoado porque eu estou na dispensação, no tempo, da nova aliança, da aliança da graça. Amém? Olha, que você tenha uma semana abençoada. Domingo agora eu vou começar a gravar às 11 horas. Sabe por quê? Porque o sinal da igreja está caindo muito, Está muito fraco o sinal. Às vezes fica picando a mensagem. Então, das 10 horas, eu vou passar para as 11 horas, que aí o sinal aqui fica melhor, em nome de Jesus, tá bom? Quarta-feira, 8 horas da noite, trarei a mensagem, sexta-feira também, e domingo, Santa Ceia do Senhor, vai buscar a tua ceia, vai ser fiel com Deus e generoso com Deus também, amém? Olha, em Cristo com amor, Deus te abençoe, um bom termo de domingo,
e que Deus tenha uma semana abençoada em nome de Cristo, tá bom? Um bom domingo a todos, fiquem todos na gloriosa paz de Cristo e compartilhe esse vídeo aí com o seu grupo aí, em nome de Cristo, tá bom? Forte abraço a todos, Deus abençoe e que todos sejam abençoados. Érica, Átila, Deus abençoe, Zé Camargo, Deus abençoe a todos aí. A Tânia, a Marli, Deus te abençoe em nome de Cristo. E tem mais os irmãos aí, que eu não falei, Cida Reis, a Luísa, Deus abençoe, a Cássia, Deus abençoe em nome de Cristo. Pastor Elton, Deus abençoe, nosso amado pastor da cidade de Taquaritinga. Camila Melo, Deus abençoe a todos vocês aí, tá bom? Estou em orações por vocês, hoje e sempre. Conte com as minhas orações e vamos unidos vencer na fé, em nome de Jesus. Forte abraço a todos e até quarta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Precisando de alguma coisa, entra no meu zap lá no particular, fale comigo que eu estarei para lhe atender. Forte abraço e até quarta, em nome de Jesus.